Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje eu quero fazer um unboxing com vocês de um livro de fantasia que eu recebi e eu quero compartilhar com vocês. Um dos personagens mais citados aqui no canal, principalmente no ano passado, e um dos nomes mais importantes da literatura da capa, espada e feitiçaria. Vamos ver o novo livro então do Eric de Beniboné, lançado pela Pipoca Nanquim. Estou aqui com o meu recebido, ele é um livro bem grande, eu não achei que ele fosse tão largo. Porra! Tudo isso? Nesse sentido, mas por se tratar de um livro com bastante história, é óbvio que faz sentido e eu que deveria suspeitar. O bom desses pacotes aqui da Amazon é que são bem fáceis de abrir e ainda assim protege bem o livro. Então eu tô aqui com este tomo, olha o tamanho disso. O primeiro tomo aqui, a Saga de Eric, volume 1, no caso livro 1, lançado pela Pipoca Nanquim, Michael Moorcock. Michael Moorcock, a Saga de Eric, livro 1, Pipoca Nanquim. O livro tá muito bonito, essa arte eu acho muito bacana mesmo, é uma das artes originais do personagem. E o acabamento, principalmente aqui na lombada, tá bem interessante, vai ser bem legal ter os outros livros ao lado aqui com recortes da capa e com toda a nomenclatura. Eu espero que eles sigam esse padrão, eles normalmente seguem, então eu dou o braço a torcer e dou o benefício da dúvida. Até essa vibe aqui, com essas linhas, lembram bastante a capa do Conan que eles fizeram, com a novelização do primeiro filme do Conan, né? O Conan o Bárbaro. Eu tô com ele aqui, então a gente vê uma certa semelhança na parte ali mais estrutural e diagramação no topo. Acho que tem sim uma leve referência, mas obviamente essa capa aqui me agrada muito mais. Não é difícil ver essa arte aqui também em algumas capas de CDs de banda de metal, tá? Se vocês acharem, saibam que essa aqui é uma arte original do personagem que depois foi licenciada para outros itens. Vamos dar uma lida aqui atrás então e depois a gente dá uma folhada no livro. Imperador, guerreiro, feiticeiro e pedra fundamental da fantasia. Eric de Beniboné é o taciturno e reticente imperador de um reino outrora poderoso, mas que tornou-se uma sombra do que já foi. Lutando contra as amorais tradições de sua gente, seu cruel primo Ircon e sua própria saúde débil, ele busca transformar radicalmente seu império, assegurando a sobrevivência de seu povo. Sim, Eric é tudo isso, mas também é muito mais. Protagonista de uma das obras de fantasia mais influentes de todos os tempos, de autoria do lendário escritor inglês Michael Moorcock, Eric é um ícone que ecoa com força pela literatura do gênero desde que foi criado em 1961, influenciando grandes nomes como Neil Gaiman e Alan Moore. E agora essa obra monumental e fundamental ganha uma coleção de luxo em 3 volumes, digna de toda a sua grandeza e relevância. E temos aqui citações. Eric faz os outros universos de fantasia parecerem preguiçosos e anêmicos. A prosa de Moorcock agarrou todo o gênero da espada e feitiçaria pela garganta e o transformou em algo diferente. Um romance delirante com diversas capacidades, concebido em uma linguagem adequada a todos os tumultos e convulsões de seu tempo. Parágrafo de Alan Moore. Quando comecei a desenhar o mangá Berserk, eu me interessava por obras de fantasia anteriores à era dos videogames, como a Saga de Eric. Eu queria criar algo com esse clima. Kentaro Miura, criador do Berserker, pelo que eu entendi. Eu não sou grande conhecedor do mangá. E em Eric conheci um herói albino amaldiçoado destinado a vagar por um mundo fascinante de decadência absoluta. Tal como Lovecraft fez comigo certa vez, Moorcock fez novamente, abrindo em minha mente uma porta para um mundo de novos horizontes. Eu devo muito a ele. Philippe Druillet, que é ilustrador francês aí de várias capas imponentes da literatura e dos quadrinhos também. Trabalhou até com Moebius em algumas revistas. Então, como dito aqui, isso aqui vai ser uma coleção de 3 volumes. Esse aqui é o volume 1 de 3. E dando uma contextualizada, então, um pouco nos lançamentos de Eric. Historicamente, o Michael Moorcock escreveu 9 livros, ou 9 contos, do Eric, que depois foram reorganizados em questão cronológica. Esse é um fato. O Michael Moorcock, ele não começou desde o início, ele não começou criando uma cronologia direta. Ele começou já pelo último livro, que é Stormbringer, que já é o final, o desfecho do personagem, e depois, com esse conto escrito, ele começou a escrever prólogo e o início da vida do personagem, então, e enriquecendo mais o cenário que ele criou lá na finaleira.
Então, por causa disso, a data de lançamento dos álbuns não segue a cronologia que nós vamos encontrar nessa coleção. A Pipoca Nanquim tá pegando e colocando tudo em ordem cronológica, que nem a Mitos fez com o Conan. Então nós vamos começar a ler o livro desde o início ali, de como ele virou rei, o que aconteceu, até o desfecho do personagem. E para trazer isso para vocês, eu consegui aqui uma lista de todos os títulos do Eric e eu vou dizer eles na ordem cronológica, mas eu vou dizer a data de lançamento deles. O primeiro livro é Eric de Melibonné, de 1972. Ele saiu no Brasil na coleção da Generale, nesse livro aqui, que é o Eric de Melibonné, A Traição ao Imperador, de 2014. E ele também saiu numa compilação de contos chamado Crônicas de Espada e Magia, de 2013, pela editora Argonautas. Vai ser então a primeira história desse livro, suponho eu. O segundo, The Fortress of the Pearl, ou também A Fortaleza de Pérola, foi lançado em 1989. 17 anos depois do primeiro, e está sendo lançado também nesse livro da editora Pipoca e Nanquim. O terceiro, The Sailor of the Seas of Fate, Os Navegadores dos Mares do Destino, ele saiu também na coleção da Generale, no caso no livro 2, este livro aqui, e também tem uma história em quadrinhos, né, uma minissérie em 4 edições, acho que foi lançado pela editora Abril. O quarto título é o The Weird of the White Wolf, que foi lançado nesse livro também, O Destino do Lobo Branco. Então esse aqui traz 2 títulos, não somente um, que nem a primeira edição. E também está vindo neste livro aqui. Importante comentar que a Generale lançou o título 1, 3 e 4 nessas 2 edições. Sendo que não tem Fortaleza de Pérola. Então eles pularam um, mas aqui nesse livro nós vamos ter esses 4. Então Eric de Melibonné, A Fortaleza de Pérola, Navegantes dos Mares do Destino e O Destino do Lobo Branco. A gente já olha daqui dentro para ter certeza. Então, recapitulando, Eric de Melibonné foi o primeiro título, mas foi lançado em 1972. A Fortaleza de Pérola é o segundo título na ordem cronológica, mas foi lançado em 1989. Os Navegantes dos Mares do Destino é o terceiro na ordem cronológica, mas foi lançado em 1976, bem próximo ali do Eric de Melibonné. E O Destino do Lobo Branco foi lançado em 1977. Eu acho que por isso a Generale pulou a Fortaleza, porque eles estavam botando em ordem de lançamento e não em ordem cronológica. Aí, continuando, tem The Vanishing Tower, a torre que desaparece, que é de 1970, mais antiga ainda que o primeiro. The Revenge of the Rose, que é de 1991, talvez a mais recente, por enquanto. Aí tem The Bane of the Black Sword, de 1977. Então, a Ruína da Espada Negra também já é mais antigo. Em seguida, de 2022, tem a Cidadela dos Mitos Esquecidos. Citadel of Forgotten Myths, então, bem recente. E a número 9, que é Stormbringer, que é de 1965, que é a mais antiga, né, das histórias. Já foi lançada aqui no Brasil nos anos 70, com o título A Espada Diabólica, e eu já tenho uma surpresa para vocês aqui no vídeo. E que também foi lançado pela Pipoca Nanquim no quadrinho Stormbringer, do Eric de Melibonné. O primeiro quadrinho, e talvez, se tudo der certo, eles podem trazer os outros quadrinhos também. Aí segue então com The Dream Chief's Daughter, de 2001. Em seguida, The Scrawling Tree, de 2003. E de 2005, The White Wolf Son, então Filho do Lobo Branco, de 2005. Essa ordem que eu passei é a ordem cronológica. Como vocês viram na data, cada lançamento foi lançado num ano diferente, não tinha uma certa ordem. Mais ou menos que nem os contos antigos do Conan. Mas o legal então é que essa vai ser a ordem que vai sair aqui nessa coleção. São 4 títulos por tomo, então 3 edições aqui vão ter os 12. Vamos abrir agora e dar aquela folhada rapidinha. Tá aqui o livro, novamente, capa dura. Ele é bem largo, com aproximadamente 700 páginas, bastante coisa então, e vamos dar aquela primeira folhada. A guarda aqui não tem mapas, são apenas uma página preta, não me desgosta, mas eu gosto quando temos um pouco mais de detalhes. Aqui temos então uma pseudocapa, uma página aqui de capa, Mike Moore com a saga de Eric, uma arte bem bonita aqui. Prefácio de Neil Gaiman, que acho que atualmente pode não ser tão positivo, né, dado as polêmicas que ele se encontra. E tradução de Márcia Maria Mann, volume 1 de 3, Pipoca e Nanquim, então uma arte bem bonita.
E partimos então aqui para o itinerário de livro e mais uma arte aqui do Eric em seu cavalo aqui com Stormbringer. Volume 1, Introduction Copywriting, foi lançado em 2009, a introdução do Neil Gaiman de 2009. E aí nós temos aqui a Arca de Monibonnet de 1972, The Fortress of the Pearl de 1979, The Sailor of the Seven Seas of Fate de 1976 e The Word of the White Wolf de 1977. Esse livro é de 2024, eu comprei ele na pré-venda, foi entregue em dezembro. Arte da capa de Michael Whelan, ilustrações internas de Gerald Brown, aí a tradução da Márcia Maria Mann, preparação de texto aqui, a Angélica Andrade e Alexandre Calari, revisão Rodrigo Cosato, diagramação e projeto gráfico do Arion Wu, assistente de arte Camila Suzuki, Danilo de Assis e Diego Assis, design de capa do Guilherme Barata. Foi o mesmo cara que fez a capa do Conan o Bárbaro, então temos sim alguma referência uma a outra. Assistentes editoriais, Rodrigo Guerrino, Gabriela Cato, Luciane Assawa e Romulo Luiz, editor Alexandre Calari, gerente editorial Bernardo Santana, direção de arte Arion Wu, direção editorial Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes, que são a tríade lá do Pipoca e Nanquim. Temos aqui a catalogação bibliográfica e partimos então para a introdução do Neil Gaiman. Aqui tem uma introdução falando um pouco de quem é o cara e aqui uma vida mobiliada com os primeiros trabalhos de Moorcock. Aqui a introdução do Neil Gaiman, uma introdução bem grande, praticamente um conto. São 13 páginas de introdução do Neil Gaiman e começa então a saga de Eric, o volume 1, Eric de Monibonnet. Tem uma dedicatória aqui também. Legal que vai ter esse padrão, então eu acho que vai ter a introdução, uma dedicatória ou uma apresentação e aí o começo do livro. Eric de Monibonnet é o primeiro, então, apresentando o personagem. Tem um sumário. Então, a parte 1, o primeiro livro, está dividido em 3 partes. Livro 1, prólogo, livro 1, livro 2, livro 3. Essa história é bem legal. Eu gosto bastante dessa primeira história, onde ele consegue a Stormbringer. Então, começa aqui. Prólogo, livro 1 e capítulo 1. Ele é bem subdividido, né? É o livro, eu vou chamar de livro, tá? Porque são 4 livros num tomo só. Eu vou chamar isso aqui de tomo, livro e capítulos. Então, livro 1 é Eric de Monibonnet, dividido em 3 livros, mais ou menos com de 6 a 8 capítulos por livro, tá? É só uma divisão, dá pra dizer que é a parte 1, parte 2, parte 3 de cada livro aqui. Então, livro 1 são 6 capítulos, livro 2 são 8 capítulos, e o livro 3 são mais 6 capítulos. Com o prólogo, então, isso vai dar 7, 15, 21 capítulos dentro do livro 1. A diagramação aqui, ela é bem padrão até, não tem nenhuma grande diferenciação. Paginação aqui centralizada abaixo, temos uma letra capitular, uma introdução aqui, um rei melancólico, uma cor de se empenha, um ralo, e a capitulação em cima. São capítulos curtos, tá? Então, quando eu digo que são 21 capítulos, na verdade não é algo muito trabalhoso de se ler, já que são capítulos curtos e rápidos. Olha só, 4, 5 páginas. A diagramação se mantém a mesma. Já estamos aqui no livro 2, então o livro 1 é bem curto mesmo. Aí começa de novo capítulo 1, capítulo 2, esse aqui vai até o capítulo 8. Não tem ilustrações internas, é texto corrido. É uma página pólen aqui mais amarelada, bem boa a leitura. E o livro 3, então, começa aqui a última parte, pelo capítulo 1. Não sei se não seria mais fácil, assim, para se organizar, manter os capítulos corridos, em vez de dizer livro 1, livro 2, livro 3, já deixar capítulo 1 até o capítulo 21, e não botar essas separações dentro de cada título aqui do tomo. Aqui começa, então, o segundo título desse compilado, né, a Fortaleza da Pérola, para David Tate. Então ele também está dividido em 3 livros com diversos capítulos dentro. São 6, 11, 16 capítulos internos, então. Segue mesma diagramação, mesmo padrão. Eu vou passando aqui para a gente ir para os próximos. Esse aqui já tem capítulos mais longos, bem mais longos. Essa história que eu ainda não li, né, porque não saiu pela Generali. Mas tem o quadrinho. Então, pelo quadrinho, se for o mesmo do quadrinho, uma história bem legal, onde ele toca o zaralho lá em Monibonnet. Começamos, então, O Navegante nos Mares do Destino, que é uma das histórias mais famosas do Eric. Eu gosto muito da primeira parte, a segunda já me perde um pouco. Também está dividido em 3 livros, 3 partes aqui, 12, 14, 19 capítulos, então. Navegando para o futuro, navegando para o presente, navegando para o passado.
Então, esse aqui vão ser 19 capítulos, né, seguindo este padrão. Livro 2, livro 3. E A Estranheza do Lobo Branco, o que faz mais sentido, né, eu li como destino. A Estranheza do Lobo Branco, então, seguindo aqui, esse aqui é mais curto, aqui são 13 capítulos divididos em 3 livros também, mais o prólogo. Eu acho que essas separações entre os livros dessa compilação podia ser um pouco diferente, podia ter uma arte, ou pelo menos uma cor, uma diferenciação, né? Só tem um título. Por exemplo, aqui, quando termina os 4 títulos e entra para uns extras, tem aqui uma capa preta, podia ser isso aqui no meio deles. Então, a Saga de Elric, um guia para leitores. Ah, olha que legal, um guia explicando aqui, Stormbringer. Ah, que bacana. Aqui eles estão explicando em ordem de lançamento cada título. Então começa por Stormbringer de 65, The Singing Citadel de 70, The Sleeping Sorcerers de 71, Hércules de Munimoné de 72, The Return to Munimoné de 73, The Jade Man's Eyes de 73 e por aí vai. Só que aqui eu acho que está por conto, não por livro, porque alguns livros às vezes juntam mais de um. Por isso que eu estou falando alguns títulos que a gente não repassou anteriormente. Sailor of the Seas of Fate, The Weird of the White Wolf, The Vanished Tower, The Bane of Black Sword, Eric at the End of Time, The Eric Saga Parte 1, Eric at the End of Time de novo, The Fortress of the Poor e The Revenge of the Rose. Então, imagino que aqui tá por títulos mesmo, segue por sinal, Tales of the White Wolf, The Dream Chief Daughter, The Crawling Tree, The Albino América. Putz, o cara veio pra América, não faz isso. Puta merda. Parte 4, The Making of a Sorcerer. Então aqui eu acho que está dividido por contos. Depois eu vou, quando eu ler esse capítulo, eu vou tentar entender melhor. Primeiras edições e primeiras edições. Então aqui também vai ter um guia bem completo, aqui uma lista. The Stealer of Souls, The Dreaming City, originalmente em Science Fantasy 47, de 1961. Então tem aqui, eles mapearam também onde que cada conto foi lançado, mais ou menos que nem eles fizeram no livro do Conan, onde na frente do conto tem a capa da revista Weird Tales que foi lançado. Aqui também tem mais ou menos um relatório sobre isso. Achei bem legal. Para falar a verdade, eu gosto bastante dessas curiosidades. Então segue aqui com informação. E aí temos um capítulo de minúcias. Ah, e olha que legal, aqui na finaleira tem a assinatura do Michael Moorcock. Não é um autógrafo de punho, né? É impresso, mas é legal também ter aqui nesse item aqui, que ele é bem avantajado e bem diferenciado. Mas muito legal, então, esse livro, achei bem interessante. Com certeza era um item que eu queria muito na minha coleção, ter a saga do Eric, que os textos do Michael Moorcock, não só os quadrinhos que estão sendo lançados e que estão bem legais também. Mas espere, porque como eu falei, tinha uma surpresinha que eu ia revelar mais à frente, que é esse segundo unboxing que eu vou fazer. Um item menorzinho aqui, mais enxuto, mas que eu também sempre tive muita curiosidade de ter. E eis que depois ali de uma pesquisa rápida, eu encontrei. Na minha cabeça era um item bem mais xarope de achar, então eu vou dizer que não foi tão complicado não. Que é nada mais nada menos do que o livro A Espada Diabólica, de Michael Moorcock, livraria Francisco Alves, editora SA. E isso nada mais é do que o primeiro lançamento em terras brasileiras de Hércules de Munimoné, o livro lançado aqui no Brasil com a história Stormbringer, de 65. Nesse caso, ela foi lançada em 75 aqui no Brasil. Não utilizaram o nome Hércules de Munimoné, nem Stormbringer, nem o Carregador da Tempestade, mas sim a Espada Diabólica. Por que Stormbringer é uma espada amaldiçoada, né? Até faz sentido, mas esse nome não faz referência nenhuma ao personagem. O legal é que aqui na capa nós vamos ter um personagem albino com uma espada negra. Então quem fez a capa pelo menos tentou entender um pouco da história, ou pelo menos leu a história, né? Olha só que legal. Ele é uma capa cartão bem fininha, bem molenga. Tem aqui uma dobra, Michael Moorcock, O Homem e a Obra, então uma apresentação do escritor. Aqui na outra orelha, A Espada Diabólica. Esse romance de Michael Moorcock é magnificamente colorido, com um delicado senso de evocação, impressionantemente original e escrito com total convicção. Fantasy Science Fiction, um livro que revela uma inegável capacidade de viver sonhos mágicos, um mestre da fantasia. Ah tá, Fantasy Science Fiction foi o autor do primeiro parágrafo,
um livro que revela uma inegável capacidade para viver sonhos mágicos. O mestre da fantasia foi a Tribune, um maravilhoso criador de sagas no mundo mágico e intemporal Evening Standard, e o mais importante sucessor de Melvin Peake e Vidan Lewis J.G. Ballard. Coleção Mundo Fantástico, que é essa coleção aqui por qual ele foi lançado, pretende não só oferecer obras capazes de ajudar a fugir do cotidiano durante algumas horas, como ainda revelar na ficção científica, ou melhor, na ficção especulativa, obras que vão além desse escapismo que solicitam os sentidos dos leitores, libertando-os das ilusões. O leitor encontrará clássicos como Arthur C. Clarke, Robert Heinlein e L. Sprague de Camp, com suas prospecções arqueológicas do futuro, e modernos como Colin Wilson, Norman Spinrad, John T. Sladek e Christopher Priest. Próximos lançamentos: Construtores de Continentes, do Sprague de Camp, Os Dentes do Inspetor, do Sprague de Camp, e Contos da Taverna, do Arthur Clarke. Então isso aqui seria uma coleção, né, uma coleção fininha aqui, trazendo autores de ficção e de fantasia, e saiu então a edição com a Espada Diabólica. Uma diagramação bem antiga, bem feia, né? Aqueles padrões que a gente tinha antigamente. Coleção Mundo Fantástico, direção José Sanz. Então aqui, Stormbringer, ó. O nome original está aqui, ó. Stormbringer, a Espada Diabólica. Tradução do Donaldson Garshadan. E também, como nos outros livros, são divididos em 3 partes, né? Primeira parte, o Advento do Caos. Segunda parte, o Escudo do Gigante Triste. Terceira parte, a Agonia do Príncipe Condenado. E temos aqui então o livro com uma diagramação bem antiga, umas fontes também, né, meio xarope. Também tem esse esquema aqui, os parágrafos eles vão bem aqui na bordinha, então tem que dar uma brida no livro para conseguir ler. Também não temos gravuras dentro do livro, só texto corrido, separando pelos capítulos que a gente acabou de ver. Segunda parte, a primeira parte é bem grande aqui. Todos eles, então, cada parte, né, ou cada livro interno aqui começa a partir do capítulo 1. Então tá aqui a história completa. Não tá com cheiro de sebo. E olha que legal, aqui no final do livro tem até uma inscrição aqui. Acho que uma assinatura aqui para coleção. Então tá aqui. Mais uma presença histórica do Éric de Boné aqui na literatura brasileira. Entrando então na coleção O Tomo do Pipoca e Nanquim, com os 4 primeiros livros, cronologicamente falando, do Éric. E a Espada Diabólica, que é o primeiro / último livro, última história do Éric de Boné. Entrando aqui para minha coleção literária, e mais Éric aqui nas minhas prateleiras. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um unboxing aqui literário, mais um livro de fantasia entrando na minha coleção, novamente abordando Éric de Boné, um dos personagens mais queridos aqui do canal, junto com Conan, e esse ilustríssimo autor que é o Michael Moorcock, que é uma das mentes mais geniais por trás da literatura fantástica. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto os itens da minha coleção que eu estou ouvindo. Quero convidar vocês a conhecer as playlists do canal, que eu posto com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos. Então tem playlists com muitos artistas, muitas bandas diferentes. E se vocês gostaram deste vídeo, quero convidar vocês a assistir outros unboxings de livros, onde eu vou comentando um pouco do contexto e da história. Também temos muitos itens aqui com Éric de Boné. Se você é fã, por favor, vai lá dar uma olhada nesses itens. E se vocês gostaram desse vídeo no geral, eu quero convidar vocês a assistir outros quadros no canal, onde eu falo de CDs, da parte gráfica, dos encartes, de logos, listas, minhas preferências, onde eu apresento itens novos entrando na minha coleção, não somente de livros, mas também CDs e quadrinhos. E no geral falo também bastante bobagem e um pouco do que eu acho que eu sei. Se gostou do vídeo, dá um curtir aqui, compartilha com os amigos que vocês acham que vão gostar do assunto, e um forte abraço do Eibardo.